E a gente percebeu que a pandemia foi um desafio aí para os professores, não é mesmo? E hoje o papel do professor vai muito além daquele modelo antigo que nós tínhamos no passado. Nós convidamos a professora e coordenadora do curso de Pedagogia da USF, Ermelinda Barrichelli, para conversar com a gente sobre esse assunto. E ela já está aqui posicionada conosco e vai explicar como será o novo conceito do professor do futuro. Boa tarde! Boa tarde, professora! Seja bem-vinda! Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Professora, explica pra gente, hoje, né, o papel do professor vai muito além daquele modelo antigo nós que tínhamos no passado, né? Para quem deseja seguir a docência, o que deve estar atento? É verdade, né? A gente tinha um modelo antigamente do professor que ele era o detentor do conhecimento, que ele ficava na sala com giz, lousa e ele que sabia tudo e falava. E os estudantes absorviam tudo como se fossem meros espectadores. Hoje em dia, esse panorama mudou demais, né? A informação está disponível aí. Qualquer estudante tem acesso muito rapidamente a qualquer informação. Então, o papel do professor hoje é justamente lidar com isso, porque essa informação não é conhecimento. Então, o que o professor tem que fazer? Ele tem que transformar toda essa informação em conhecimento. Ele tem um papel de fazer essa mediação. Então, esse professor do futuro, ele tem que estar preparado para lidar com essa gama de informações tão grandes que os estudantes têm acesso e transformar isso, fazer com que esses estudantes façam relações, teçam criticidades de uma maneira crítica, transformem todas essas informações fazendo relações entre teoria e prática, que é isso que um profissional vai precisar. Eu acho que esse é o grande papel do professor hoje em dia, né? É transformar essas informações em conhecimento. Sim. E, professora, a pandemia foi realmente um desafio para os professores? Foi, né? A gente viu bastante, a mídia mostrou bastante coisa em relação à pandemia, dos desafios que os professores enfrentaram. Mas eu acho que eu quero destacar um aspecto que foi pouco falado, que, né, apesar de ter que dominar a tecnologia, que a gente não estava acostumado, mas eu acho que o grande desafio para o professor foi a gente ter que passar a trabalhar, a dar aulas mediado pelo computador. Quando o mais importante na hora de você trabalhar com isso em qualquer faixa etária, com as crianças pequenas, médias ou nós que trabalhamos na universidade com os estudantes grandes, é você perder o contato, é perder a conexão com o seu estudante. Porque quando você está numa sala de aula, você olha no olho, você percebe, você vê aquele que está interagindo, aquele que não está entendendo, e você muda a sua estratégia. E pelo computador, a gente perdeu essa conexão com o estudante. Então, por isso que a gente fala hoje em dia que a mídia, né, o professor digital, a gente tem tanta tecnologia que estão aparecendo aí, elas são fundamentais daqui para frente, serão cada vez mais fundamentais. Mas essa interação, esse contato, isso é fundamental. Sim. É claro que esse professor o novo professor que vai se formar, que vai atuar daqui para frente, ele vai precisar dominar tudo isso. Mas a gente não pode nunca esquecer esse olhar, esse contato, essa interação professor e aluno. Isso é fundamental numa relação de ensino e aprendizagem. Principalmente para a sociedade, né, professora? E quanto o papel do professor é tão fundamental aí para o desenvolvimento da sociedade? Então, né, eu sou suspeita, eu vou dizer sempre que o professor, ele é o profissional mais importante, né? Se fala muito sobre isso, a gente fala assim, o professor é o que forma todos os profissionais. De fato, né, todo mundo passa pelo professor, em qualquer profissão. Então, a gente, quando fala em termos sociais, o professor, ele é fundamental, sim, e é preciso que se invista demais e se invista cada vez mais na formação dos professores. Bons professores formam bons profissionais. Sim. Então, a gente precisa olhar para esse professor e para essa profissão, entendendo o papel social desse professor na formação desses outros profissionais. Mas, além de formar profissionais, o professor forma também cidadãos, né? Então, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa investir mais na escola, porque é da escola. É claro que a gente não está tirando o papel da família e tudo mais, mas é na escola que se forma. O professor tem um papel muito maior do que só
só fazer essa mediação do conhecimento, ele transforma pessoas em cidadãos, né? E isso é um papel muito importante na sociedade. E aí a gente tem diversos exemplos que a gente poderia dar, mas é muito importante essa valorização do professor, da escola, do papel social da escola numa sociedade. A gente vê que as sociedades mais desenvolvidas têm as escolas mais fortes. Então, é fundamental isso numa sociedade. Sim. E, professora, quem deseja seguir, dá uma dica para a gente agora, para as pessoas que estão nos assistindo. Para quem deseja seguir a docência, qual que é o trajeto que deve seguir? Então, o principal é cursar a pedagogia. Né? A gente fala assim, não basta ter o conhecimento, eu tenho um conhecimento técnico de uma área e vou ensinar. A pedagogia é um curso que especializa, né, que tem a especificidade de formar um professor, porque eu tenho um conhecimento de alguma área, mas eu preciso saber como que eu vou ensinar, né, que a gente fala em didática, em metodologia, em todos esses conhecimentos. Lá na Universidade de São Francisco, nós temos os curso de pedagogia nas duas modalidades, né? O nosso curso, ele tem uma tradição de mais de 20 anos, uma estrutura da universidade, professores todos formados e com mestrado e doutorado, temos uma tradição enorme que já vem, e agora, mais recentemente, toda essa tradição, essa mesma estrutura na modalidade EAD. Então, nós temos no presencial e no EAD. E aí, é importante isso, quando a gente fala da profissionalização, da valorização, que o professor, quem quiser seguir essa carreira, que ele possa se profissionalizar por meio de uma graduação, para começar. E depois vai continuando nas especializações, na pós-graduação e tudo mais. Sim, que bacana. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação. É uma aula, né, que a gente teve aqui. Obrigada pela participação. Uma ótima semana para você. Eu te espero em breve aqui novamente, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, tchau, tchau.